O povo me chama de chefe e eu chamo todos assim. Agora, vamos nessa! Você está no meio de uma conversa incrível no podcast do chefe. Não desgrude, pois temos muito a explorar. Hoje aqui, na segunda temporada do podcast do chefe, eu vou conversar com essa professora. Eu vou dizer que ela é uma menina prodígia, né? Ela entrou na universidade aos 17 anos, no curso de filosofia na FESP, a atual UESC, né? Ela é ubatense da zona rural, filha de lavradores, fez diversas especializações, mestrado na UES, doutorado na UCSAL, que resultou, na sua pesquisa do doutorado, em 2 livros. O Adolescente Desconectado em Teias de Relações, esse daqui, e agora que ela lançou na Bienal do Livro em Salvador, o segundo livro, que faz parte também da mesma pesquisa, Celular, por favor, seja meu amigo. Eu falo com a professora, converso hoje, tenho um prazer com a professora Helenilda Alves Brandão. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Saúde a todos que estão nos assistindo. Professora, a senhora é de Ubatã, mas hoje a senhora dá aula aonde? Sou de Ubatã, da zona rural, aqui da região do Vapor. Nasci aqui, onde os meus pais trabalhavam. E, com meses de nascida, eu vim morar em Ubatã. Então, hoje eu trabalho, sou servidora do município de Ibirapitanga e também servidora do Estado. Resido e trabalho em Piauí. A senhora dá aula em qual colégio em Piauí? No Colégio Estadual de Piauí e aqui no Colégio Leolomanto. No qual? É aqui pertinho. Mas a senhora já passou também em Gongogi, não já? Trabalhei um tempo em Gongogi. Antes de trabalhar, de ser efetivada no Estado, eu trabalhava como reda, né? Com reda, em Gongogi. Passei pelo município de lá e também no Colégio do Estado. Trabalhei no Roque Monteiro como professora, como vice-diretora na época, né? Que hoje é o Colégio Neuza Lemos, uma homenagem à secretária de Educação, falecida. Muito bem. Agora, me diga aí sobre sua trajetória política. Conte aí para nossos ouvintes como é que foi desde a Universidade de Filosofia, a graduação, até hoje, a professora doutora Helenilda, né? Professora. Eu costumo dizer que quem vem da área de filosofia traz a frase, só sei que nada sei, né? Porque penso quanto mais hoje na contemporaneidade, quanto mais a gente busca conhecimento, parece que o conhecimento nos escapa. A velocidade com que as informações mudam o tempo inteiro faz com que a gente sempre busque por atualizações. Eu, desde quando eu estava em oitava série, eu sabia que eu queria filosofia. Eu simpatizei, gostei do campo e só que aqui, a condição, quem mora, quem vive no interior, aqui em Ubatã, sabe que seria difícil a gente terminar o curso para fazer uma faculdade. Então, não tínhamos tanta facilidade como temos hoje. Então, meu pai, ele vendeu alguns pertences que ele tinha, ainda na zona rural, porque os meus irmãos estavam ficando grandes, né? E ele queria que a gente estudasse. E lá onde a gente morava, uma região conhecida como Bolachinha, se eu não me engano, pertence ao município de Gongogi, ali perto da região do Vapor. Ele vendeu alguns pertences e comprou uma casinha ali na Avenida Marinalva, número 15. E ficou na roça durante a semana e trouxe os filhos nascidos naquela época, os meus 2 irmãos mais velhos, as minhas 2 irmãs mais velhas, e eu, que na época tinha 3 meses, então ficamos com minha mãe e ele ficava fazendo o processo de voltar para a roça e voltar para cá final de semana, também para ver a gente e também para trabalhar na feira, que ele colocou barraca na feira durante muito tempo aqui em Ubatã. Então, eu fui estudante do colégio Luiz Viana Neto, onde fiz na época o curso primário, fui aluna da professora, algumas professoras em minha lembrança, Gersonita Cabral e Silva. Isso. Algumas estagiárias que marcaram muito a minha trajetória. Lembro até hoje das minhas primeiras estagiárias. Depois, fui para o Colégio Estadual de Ubatã, onde fiz
na época a quinta série, fiz magistério e fiz estágio no grupo escolar da época, que era, não sei se continua o mesmo nome, Nossa Senhora da Conceição, estagiária dali. E quando estávamos no terceiro ano, recebemos a visita de um vereador bem conhecido aqui na cidade, Clemilson, e ele perguntou para a turma quem gostaria de fazer o vestibular. Aí a gente ficamos na dúvida como seria, né? Porque as famílias, pediu para consultar as famílias, se a gente queria fazer algum curso, levou na época o jornalzinho mostrando os cursos que tinham, mas a gente não conhecia, a minha turma não conhecia de fato. Eu, por exemplo, eu não conhecia, eu não sabia. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha ido na universidade. Então ele concordou com a gente, né, com as famílias, que levassem a gente para fazer as provas, que naquela época eram feitas em 2 dias de prova, 2, 3 dias, não recordo muito bem. E fomos e eu tive aprovação, né, no vestibular daquela época. E eu e outra colega, Loanda, passamos e fomos então cursar filosofia. Então, nos primeiros meses, ficamos numa casa do município de Ubatã, um tempo muito difícil, né, porque a casa quase sem nenhum recurso. A família também não tinha condição, muita condição naquele momento de me manter. E sem conhecer direito as pessoas, nem a universidade, nem o ritmo, eu lembro que no primeiro semestre da faculdade eu fiquei com várias finais. Porque a própria deficiência do ensino, quando a gente chega na universidade, eu ainda ia fazer 18 anos. Então foi um choque muito grande, a linguagem universitária foi muito grande para a discrepância do que a gente vê no ensino da educação básica. E fiz as finais, consegui a aprovação, e então a gente comecei a fazer alguns trabalhos da banca, alguns estudantes ali da rua, do Salubrinho, onde eu fiquei um tempo. Já no ano seguinte, já foi mais tranquilo, porque eu consegui trabalho aqui, já como professora, na rede privada, as escolas privadas aqui de Ubatã, e comecei a viajar com o pessoal de Piauí, que inclusive hoje são colegas, alguns ainda são colegas meus. Então, em Piauí, eles conseguiram do juiz da época uma Kombi. E a Kombi havia sido roubada e capturada, mas como ninguém tinha encontrado o dono, o juiz determinou que aquela Kombi fosse utilizada para o transporte dos estudantes. Então saímos todos os dias daqui, o pessoal vinha de Piauí, pegava a gente aqui, era uma associação de estudantes, a ENSE, e íamos para a UESC, todos os dias, de segunda a sábado. Foi um período mais difícil, mas como eu já morava aqui e já trabalhava, a gente conseguiu atravessar a graduação sem nenhuma complicação. Em 4 anos eu estava formada pela UESC em curso de filosofia, já fazia alguns concursos para trabalhar, mas ainda com dificuldade de conseguir a vaga. Então eu fui buscando especializações. A primeira eu fiz em didática e prática de ensino, aperfeiçoando sempre o ensino e sempre trabalhando e estudando. Sempre trabalhava, final de semana, pós-graduação. E meio que acostumei, assim, em trabalhar e estudar, e essa foi toda a minha vida. Depois veio as outras pós, fiz em Jiquié, na UESB, fiz o curso de didática e prática de ensino, em cultura afro-brasileira e indígena, depois veio a pós-graduação, depois surgiu uma outra pós-graduação, na área de filosofia contemporânea, teve um processo seletivo bem difícil, mas fiz, também consegui a aprovação. Depois de tantas pós, eu falei assim, então está na hora de parar. Já chega, né? Já está na hora de parar. Mas aí veio a inquietação, nata. E aí eu pensei, vou tentar fazer o mestrado. Mas não imaginava a dificuldade que é você fazer um mestrado. O número de etapas que tem no processo seletivo são muitas. E você tem que ter um certo preparo. Tem que ter algumas publicações, tem que ter o currículo Lattes bem elaborado para que você possa seguir a sua carreira acadêmica. Então, eu me matriculei numa disciplina em Santo Antônio de Jesus. Então, eu acordei com os colegas, e a disciplina era dia de quarta, como aluna especial de um mestrado multidisciplinar que havia lá na época. Pela UNEB. Então, fiz essa disciplina de um semestre. Muito boa, gostei.
Só que aí depois tive a minha segunda filha, ficou difícil deixar o bebê, mas quando ela completou 1 ano e 8 meses, eu falei assim, agora eu vou retomar o projeto de estudar. Só que aí em Santo Antônio já começaram a surgir alguns cursos de mestrado em Vitória da Conquista pela UESB. Então, eu fiz o processo seletivo na UESB no ano, fiquei na última, fiquei na 11ª, né, classificação, não consegui entrar, mas aí eu entrei num curso de um grupo de estudos, o Formatings, que é pela UESB. Então, esse grupo de estudos ele te motiva a publicar. Então, você vai lendo, vai estudando, vai se inteirando com o mestrado, profissional, acadêmico, ver o que as pessoas estão estudando para você estar fazendo suas leituras e também buscando publicar artigos. E foi isso que eu fiz. Então, quando o ano seguinte, eu tentei na UESB e tentei na UFES, já em Feira de Santana, um pouco mais distante. Então, fiz o processo seletivo, já um pouco mais compreendendo do que se tratava, mais principalmente madura, né? Mais amadurecida, e consegui a aprovação em 2015. Então, fui para Feira de Santana, também foi um período de muita luta. Porque você morou em Salvador durante muito tempo, sua vida. Você sabe que morar em Salvador, estudar em Salvador, já é uma dificuldade, porque a cidade exige uma habilidade de locomoção. Agora, você morar no interior e estudar em Salvador, morar no interior e estudar em Feira de Santana, houve momentos, principalmente no mestrado, que quando o estudante, quando você só estuda, você tem uma determinada postura diante dos estudos. Mas quando você é estudante, trabalhadora e mãe, a dificuldade já é um pouco maior. E foi um período difícil porque o ônibus que sai daqui, de Dariomeira, que passa lá em Piauí, já morava em Piauí na época, chegava em Feira de Santana muito cedo. Ele chegava às 2h40, 3 horas da madrugada. E o salário de professor, todo mundo sabe, né, para financiar os estudos e para tantas outras coisas não dava. E em muitos momentos eu tive que escolher. Nem sempre eu tinha como custear tudo, pagar passagens. Eu gosto de contar, Wesley, essa parte da minha vida, porque muitas vezes o estudante hoje mora perto da universidade, mora ao lado de uma escola, e ainda assim cria dificuldades, né? Cada um sabe de si, mas eu penso que também pode ser um momento de motivar o outro, né? E eu ficava ali na rodoviária, muitas vezes. Até dar horário. Até dar horário. Uma vez, logo no início que eu cheguei em Feira, eu também não conhecia Feira de Santana, só ouvi os comentários que era uma cidade extremamente violenta. A rodoviária, a madrugada, ela fica um pouco parada e eu ficava com muito medo, né? Mulher, sozinha, e eu ficava ali perto de uma guarita que era da Polícia Militar, mas não tinha ninguém, não tinha policial ali, nem dormindo. Então, os vigias passavam para lá, para cá, e a gente ficava ali quietinha, levava um lençol, me cobria até esperava o horário para poder pegar o coletivo para ir para a UFES. Eu lembro que uma vez eu fui pegar o coletivo muito cedo, umas 5 e pouca, estava querendo chegar logo na universidade, e o guarda falou assim para mim: "Você vai para onde, senhora?" Eu falei: "Vou pegar o coletivo ali no ponto do outro lado da rua." Ele: "Não, pode voltar, espere dar 6 horas, porque esses que estão deitados aí na calçada, eles podem lhe assaltar." Aí eu voltei, sentei, esperei clarear um pouco mais e fui para a faculdade. Tranquilo, fiz as disciplinas de mestrado, fiz o trabalho, a dissertação, e já ali naquele momento me chamou a atenção. Na minha dissertação eu trabalhei com adolescentes e o currículo que eles queriam. Então eu trabalhei sobre uma nova modalidade de currículo, um currículo de uma escola que converse com o tecido da vida, um currículo mais próximo, que crie mais autonomia ao estudante. E o trabalho foi muito bom. Foi publicado esse trabalho em segmentos, a metodologia é diferente da parte teórica, pesquisa. Aí eu falei: não, agora já tá bom, porque vou me tranquilizar, já tenho mestrado, consegui licença, tanto do estado quanto do município, e fiz o mestrado de forma mais tranquila, que eu pude sentar, elaborar a minha pesquisa. Então eu falei: vou parar.
Só que aí, não sei, algo, algo provoca a ir, vá. E as pessoas perguntavam, quando é que vem o doutorado? Alguns meses depois, eu falei, não, doutorado não, para que tanto? Mas aí veio um processo seletivo como bolsistas da Universidade Católica de Salvador, um programa de família que eu me encantei logo no momento que eu vi o edital. Eu já estava no processo seletivo também do doutorado em educação pela UNEB na época e estava indo muito bem, mas o processo ele teve uma paralisação devido a algumas irregularidades. Então não continuou as etapas. Aí eu fiquei completamente desmotivada. Eu falei assim, não. Então não vou fazer, não vou continuar. Mas aí veio esse processo seletivo como bolsista da Universidade Católica de Salvador. Então, o programa multidisciplinar de família estuda os problemas da família na sociedade contemporânea. Aí eu falei assim, eu vou fazer pelo sim, pelo não. Eu já estou aqui em Salvador, eu fiz inscrição e peguei toda a documentação. Tinha que ter vindo de uma universidade pública, tinha que ter algum vínculo com o órgão público. Eu peguei toda a minha documentação e fui fazer a prova e pode ter certeza, foi uma das provas mais difíceis da minha vida. Tinham candidatos vindos de vários estados, tinha uma moça de São Paulo que sentou perto de mim, e uma prova dificílima. Eu acho que eu consegui me sair bem na prova, porque no mestrado, na minha dissertação, eu tinha trabalhado muitos filósofos contemporâneos e estava puxando muito para essa linha. E quando deu o início da noite, assim, eu terminei a prova e falei assim, essa daí não dá para mim, não vai dar. Eu fui para casa, quando saiu o resultado, e havia sido aprovada. E eu falei assim, bom, então agora é estrada de novo, né? Mas agora eu já estava com uma certa facilidade, porque, de novo, o ônibus, né? Que sai daqui, da nossa região para Salvador, ele chega lá de manhã. Então, eu já chegava praticamente pela manhã, ficava um pouco ali, estava um pouquinho mais, o dia mais claro, ia para a faculdade, fiquei tranquila, com o projeto, queriam trabalhar os adolescentes. E uma diferença que eu havia percebido nos adolescentes, no ensino que a gente trabalhava em sala de aula antes, utilizando sempre as tecnologias, né? O livro é uma grande tecnologia, o mimeógrafo da minha época da sua já era uma tecnologia. O fax. Isso. Mas uma tecnologia que agora estava grudada no estudante, né? Que eles nem sabem o que é hoje, né? Não. Se mostrar hoje uma atividade mimeografada para o menino, ele vai dizer o que é isso. E então eu vi uma diferença muito grande de a gente chegar na sala de aula e ver o menino, às vezes, cabisbaixo, ali olhando, e quando a gente pensava que estava fazendo alguma atividade, alguma coisa, ele, na verdade, estava ali olhando o celularzinho dele. E o tipo de sujeito que a gente vem tendo agora, é claro que a escola tem as suas deficiências, mas era um sujeito bem mais desatento, bem mais distante. E eu quis saber qual a influência, que esse livro, o primeiro. No caso aqui, esse livro foi resultado do mestrado ele é o ou do resultado doutorado? da tese. De doutorado. Do doutorado. O trabalho do mestrado não foi publicado. Ele está na universidade, lá na UFES, eu também tenho uma cópia em casa, e está em PDF para consulta pública na biblioteca da UFES. Então, esse livro é o resultado da minha tese de doutorado, onde eu quis saber a influência das TEDx, que é o novo termo que se utiliza, né? As tecnologias digitais da informação e da comunicação nas relações, na teia de relações que esse adolescente constrói ao longo nessa etapa da vida. Então, para falar disso, é claro que a gente teve que estudar qual a família que esse menino está inserida, os conceitos de famílias, e são muitos, e estudar um pouco sobre tecnologias, como elas têm se infiltrado em nossas vidas. E, por fim, o recorte, que tem que ter um recorte, que você não dá conta de tudo, embora seja um trabalho de doutoramento. O que é que você vai estudar afinal? Então, os meus orientadores, dois, né, professora Gilga Carreira de Salvador, professor Rafael Fornozier do Rio de Janeiro, então, eles me orientaram. Então, Elenildo, o que está mais próximo do menino? Eu falei assim, é o celular. São os smartphones, né, no termo celular popular. Eu falei, é o celular que você vai trabalhar. Faça a sua pergunta de pesquisa, você já tem um trabalho, vai buscar a sua teoria e vai estudar. Então, organizamos então o trabalho todo. Ela vai fazer trabalho teórico, vai ficar só na teoria, vai para a prática. Eu falei assim, eu vou lá ouvir esse menino. Ele vai dizer.
Ele vai dizer qual a influência, a gente vai ter que perceber se é para fazer um trabalho, que não é minha opinião, nem a opinião de Wesley, não é a opinião de ninguém, contra, a favor, se é uma pesquisa, a pesquisa tem que se construir pelo processo. Então, trabalhei toda a minha metodologia para ouvir o menino. Quando estamos aí nessa banca, para ver como é que vai ficar o trabalho, veio a pandemia. Foi. Veio Agora a pandemia. sim, professora, a senhora está falando aí, tem a professora Ilzeni, que também é escritora e foi quem fez o prefácio. O prefácio do segundo livro, minha segundo amiga. livro, ela mandou uma mensagem grande abraço aqui para ela. e tem uma pergunta sobre isso que a senhora terminou de falar. Ela diz o seguinte, ela manda mensagem: em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a minha grande amiga, escritora Helenilda Alves Brandão, por estar se aventurando no prazeroso mundo da escrita. Aí ela faz a seguinte pergunta: o que impulsionou a escrever sobre o uso do celular na escola? E se a temática tem a ver com a experiência sua em sala de aula com a geração jovem? Sim, o que me impulsionou, além de ter sido já o estudo da tese, é de fato eu ser uma pesquisadora e também professora. E por perceber na prática, não só na minha prática, acredito que quem é professor já deve ter enfrentado alguma situação onde percebeu esse menino totalmente distraído. O que esse primeiro livro trata é do trabalho em si, onde eu trabalhei com uma pesquisa com adolescentes aqui da região, aqui de Jabotã, teve entrevistados daqui. Entrevistados não é mais o termo que se utiliza, são participantes da pesquisa. De Iberataia, de Itajibá, de Piauí, Barra do Rocha. Tudo de escola pública. Isso, escola pública e escola particular, exatamente para fazer esse contraponto se há uma diferença. O que a pesquisa não apontou, grandes. O que há é que o menino que estuda na escola particular, ele tem um pouco mais de acesso. Mas com relação à teia de relações, nenhuma diferença. O distanciamento que constatamos, a importância do uso do celular para o adolescente é praticamente o melhor amigo dele, né? O distanciamento que se torna em torno das pessoas que estão próximas a ele, o modo com que ele constrói as relações fora do seu meio real, né? Do seu meio material. Então, tem menino que está aqui, mas ele tem amizades, ele está conectado com pessoas de outros países até, para brincar, para jogar, para conversar, para fazer as atividades. A diferença na vida que ele levava antes e depois de ter o aparelho, e, é claro, a relação dos aparelhos com a exposição, desde a questão da violência, a questão das patologias como a ansiedade, a depressão, e o modo com que as famílias, a escola e tudo mais vêm conversando, se incomodando, porém não se aprofundando. Ora, o que se ocorre, ora se proíbe totalmente o celular do menino, ora se libera totalmente o celular do menino. Então, por isso que eu senti a necessidade de escrever esse outro livro. Esse segundo livro, que é, na verdade, diálogos, usos e abusos. A gente tem que entender, e de uma vez por todas, e de forma determinante, as tecnologias chegaram para ficar em nossas vidas, isso, no mundo contemporâneo. Eu não consigo imaginar mais a vida da gente sem as conexões, sem o celular. Então, esse segundo livro, eu trago, inclusive, uma forma, e vou buscar essa ajuda na própria filosofia e em alguns textos de psicólogos, de psicanalistas, de sociólogos, que vêm hoje para a gente tentar entender a influência desses aparelhos na vida do adolescente, como havemos de perceber que não é só o adolescente que está enfrentando o problema da superconexão, também dos adultos e, infelizmente, das crianças muito pequenas. Embora eu não tenha trabalhado diretamente com crianças, apareceu muito nas entrevistas o menino me dizer: olha, eu fico até com meu celular, fico muito tempo, fico 12 horas, eu fico 15 horas, eu fico 18 horas. Eu já virei noite com o celular, olhando as coisas, mas o meu irmão menor está mais viciado do que eu. Então, todas as vezes que eu vou falar do meu trabalho, eu falo: quem quiser fazer quem quiser um tema de tese sem poder pensar muito e quiser caminhar por essa linha, vai investigar, porque eu penso que daqui a um tempo a gente vai receber uma geração de crianças aí que estão vindo super conectados, de bebês super conectados, com prejuízos infinitamente maiores do que temos hoje. Por que eu falo de prejuízos? Então, nesse segundo livro, eu abordo a questão
da necessidade do celular, da vida, da importância, mas também o contraponto. O modo de se utilizar, o tempo que se utiliza e por que se utiliza. Então, hoje a gente vê que a Bahia tem o projeto de lei, o que São Paulo já fez, Rio de Janeiro já fez, outros estados pensam fazer, em proibir o uso do celular. E aí a gente pensa, poxa, a gente fez toda uma caminhada para conseguir ter um mundo digitalizado, inclusive é uma das competências do BNCC, o aluno, né, que o estudante, que ele tem as habilidades necessárias para o século XXI, e uma delas é, inclusive, acessar esse mundo tecnológico. E o Brasil, a pesquisa também apontou, há uma discrepância terrível com relação ao acesso às tecnologias. Tem menino que tem 2, 3 celulares, tem tablet, tem computador, mas tem lares que tem um celular para a casa inteira. E a pandemia mostrou muito bem isso. Então, a grande questão, proibir é fácil proibir. Resolve? Não resolve. Educar, é difícil educar, é dificílimo educar. É esse trabalho que ninguém está tendo. Olha, Wesley, como eu estou em sala de aula já, eu chego para os meus estudantes do ensino superior, estou tendo experiência também de trabalhar no curso de pedagogia, aos meninos do meu fundamental. E eu chego e falo, gente, vamos produzir. A aula, no momento, não é a aula que a gente vai utilizar o celular, tá bom? Tá aqui o texto, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ouvir o colega. Porque eu compreendo a leitura, o livro, como a tecnologia que mais traz benefícios à humanidade e à vida de qualquer pessoa. Eu penso que quando você lê, não que no celular o menino não possa fazer isso, ninguém possa fazer isso, mas o contato com o livro, com o material, ele te dá instrumentos diferente do que te dá até mesmo um vídeo que você vai assistir, porque o livro você coloca a sua imaginação, você pulsa junto com o autor. Quem lê, escreve, fala, constrói sua autonomia, sua visão de mundo, ele se edifica enquanto ser que existe. É por isso que eu tenho levado a minha vida defendendo essa causa, desse contato com o livro. Vamos lá, pessoal. Então, vamos ler em minutos. Você pode ter certeza, o menino lê, eu falo sempre o menino, mas eu estou falando do estudante, do adolescente. Ele lê 2, 3 minutos e daqui a pouco ele vai para o celular dele. Tem uma coisa assim, professor, interessante. Eu fiz um trabalho uma vez com os alunos do CETEP. Eu era secretário aqui de meio ambiente e eles estagiavam comigo. E eu não tinha local, eu marcava sempre na biblioteca do município. Sempre vazia. Semana toda só quem estava lá era a gente. Aí um dia eu cheguei lá, estava cheio de aluno da escola municipal aqui de Batã. Uma escola que tinha aqui perto da Assembleia de Deus, eu não sei o nome. E também não recordo o nome da professora. Primeiro dia, segundo dia, de novo, terceiro novamente. Aí eu fiquei curioso. Aí eu chamei a professora para conversar. Ela disse que ela passava o trabalho e não queria que fizesse pelo celular. Aí ela acompanhava os alunos na biblioteca. Parabéns. Aí ela levava demais. todo mundo para a biblioteca. Eu até parabenizei Parabéns ela. demais o trabalho isso dela. Já tem uns 4 anos já. Lindíssimo, lindíssimo. Olha, Wesley, veja só, tem 2 teóricos da educação, Morin e Perrenot, que eles vêm falar da necessidade do professor trabalhar as tecnologias em sala de aula. E isso não tem discussão com relação a isso. A tecnologia pode ajudar e muito, as tecnologias podem ajudar e muito o trabalho pedagógico, deve ajudar. Inclusive, a gente viu que na pandemia a única forma que o menino teve de continuar estudando foi através das tecnologias. Alegre, né? Mas ela é um bem que ela vem agregar o meio pedagógico. Então, esses teóricos eles vêm dizer que o professor ele deve, o quanto antes, inserir no trabalho pedagógico, sim. Gosto muito também, acho que é fantástico, inclusive, a compreensão, principalmente quem não tem em casa, quem não tem acesso. Então, ajuda muito, te ajuda a caminhar junto, inclusive, com outras escolas que já fazem também o mesmo trabalho. Coloca a educação num patamar mais avançado. Então, o problema nunca será as tecnologias, o problema nunca será o celular. Eu digo, vamos absolver de toda a culpa o réu da história, quem é o culpado da história. O problema sempre estará no cuidado, na educação e no uso. Para que se usa? Porque eu já comparo hoje o uso do celular com a direção de um veículo. Se você não souber o que você está fazendo, se você não souber o que você está acessando, se você não limitar o tempo que você está usando, isso vai trazer graves prejuízos. E a minha preocupação com o adolescente é porque, enquanto adultos, podemos pagar
Se a gente ficar o tempo todo conectado. Eu lembro que há pouco tempo eu visitei Minas, que minha filha reside lá, e havia um cartaz anunciando, pedindo pessoas para trabalhar, mas havia uma observação, sem o celular. Então, mostra quanto o aparelho interfere nas relações de trabalho, nas relações sociais, nas relações educacionais. Isso aí é indiscutível. Eu penso que nem precisaria da tese para a gente estar fomentando isso daí. Minha preocupação é com o adolescente porque ele é um ser em construção. Todos nós somos, mas ele e as crianças ainda mais. Por quê? A vida desses meninos, daqui a 10 anos, 15 anos, vai depender do que ele está aprendendo hoje. Então, eu trabalho também na educação de jovens e adultos, a gente vê que não é a mesma coisa. O tempo de aprendizado, eles precisam de hoje, da leitura de hoje, do acompanhamento de hoje, de estar atento ao hoje. Assim, ao invés do menino estar aprendendo, ao invés do menino estar estudando, lendo, debatendo, construindo, fazendo suas próprias produções, ele estar conectado, quando é que ele vai ajudar? Quando é que ele vai aprender? Então, são prejuízos de vida, para o futuro de sucesso. Eu falo isso aqui numa página, quando eu falo, mostro para ele da capa, né? A capa que é uma ilustração de um teórico que ele fala muito sobre as utopias pós-capitalistas, de Guy Debord, e é de domínio público, por isso que eu achei que teve intensa relação com o que está se falando, porque é meio que o domínio é a vida para o celular, né? E não o celular para facilitar a vida. Então, os prejuízos, como eu estava falando, para esse menino que está no tempo de aprendizado, é infinitamente maior. Então, a minha preocupação não são os adultos, se bem que o livro está direcionado aos pais, aos educadores, a todos que vivem esse mundo digital. Você citou uma estatística aí, né? Isso. De que o acidente em trânsito pelo do celular está maior até de que de embriaguez. De embriaguez. Em 2019, né, os órgãos de trânsito divulgaram essa pesquisa, que o uso do celular ao volante, embora seja proibido, mesmo estando parado, eu não sabia que fez essa observação, foi um radialista que falou mesmo estando parado, não sabia também. Mas então, a vida, o risco à vida, né, utilizar o celular, eu vou encostar o meu carro, eu vou falar, eu vou atender, né, eu continuo dirigindo e eu estou expondo a minha vida e estou expondo a vida do outro também. Então, a valorização na conexão está sendo mais importante até do que a preservação da própria vida. A senhora falou aí duas coisas e eu tenho duas perguntas aqui referente ao tema. Uma a senhora até respondeu. O professor Albione, né? Albione Souza Silva, que ele é mestre em história, né? Isso, meu amigo, é escritor dos Despossuídos da Terra e Cido, Pequeno Cidadão, que também foi lançado aí na Bienal do Livro em Salvador no final de outubro, né? Sim. Ele diz aqui, mandou uma mensagem: minha cara colega, professora doutora Helenilda Brandão, minha amiga há 20 anos, você é um orgulho que é educação. Você é orgulho para a educação. Sua estreia como escritora foi um sucesso. Sua obra trata de temas imprescindíveis para a nossa atualidade. Companheira, parabéns. Fiquei encantado com a capa do seu livro. Nos fale sobre ela e sua relação com o conteúdo. Grande abraço ao amigo Edson Faustino e os seus ouvintes. Pronto, então como eu já falei, mas tem relação por conta disso. É o domínio, né? É o domínio. Quando eu vou trabalhar diretamente aqui, porque o livro tem, aqui no sumário, ele vai falar de várias formas, em várias situações, né? Celular sim necessário, use celular e aula, combinar, em que momento da aula eu posso utilizar. Eu gosto muito da solução que São Paulo deu, né? De inibir os aplicativos que geram distração ao aluno, mas utilizar o recurso sempre que o professor solicitar. Porque o professor ele vai pesquisar, utilizar o celular como, em que momento e por quê, né? É o que se chama hoje das pedagogias ativas, o modo mais inovado de se trabalhar. Então, tem aqui, celular, por favor, seja meu amigo, eu explico porque o celular não pode ser amigo de ninguém, porque o celular é só um aparelho. Mas a gente pode ser amigo da gente mesmo, e a gente pode ser amigo do uso educado, do uso para a educação, que é isso que eu penso que o meio escolar é uma batalha diária. Mas com dedicação e com a ajuda das famílias, a gente vai conseguir. Eu sonho com o dia que eu vou entrar numa sala de aula e os meninos, mesmo ali, quem leva o celular para a escola, quem os pais permite que leva, né? Os pais deixam os meninos levar para a escola o celular, que quando o professor chegar na sala, eles, por livre e espontânea vontade, eles desliguem o aparelho. Porque isso não é respeito ao professor. Isso é respeito ao momento de aprendizado deles mesmos.
Então, eu digo aqui na página, se não me engano, 35, que o momento de se aprender deveria ser considerado um momento sagrado. Depois eu emendo e falo. E é. O momento que você está aprendendo, está tentando resolver uma questão, está tentando resolver uma equação, está tentando compreender o que está te perguntando. Se você vai no celular rapidinho para olhar uma mensagem que chegou, já foi. Você tem que voltar tudo de novo. Então, para isso, tem que se compreender como é que eu aprendo. Eu preciso da concentração, senão eu vou ficar sempre no superficial, na mensagem do 15 segundos, nos textos rasos, sem nenhuma fundamentação. Você vê que para escrever um livro desse, não está todo aí, quem já fez pesquisa sabe disso, são mais de 140 páginas de referências. Que você tem que buscar em jornais, em revistas, em livros. E nisso aí as tecnologias me ajudou muito, porque foi em plena pandemia. Olha aí. Então, nunca serão as tecnologias as culpadas, o celular o culpado. Ao contrário, né? Hoje a gente vê inúmeras facilidades que ele traz à vida da gente, mas sempre o mau uso, o uso errado. Porque quando você chega numa sala de aula, quando você vê os meninos num grupo, que eles estão conectados, eu desafio qualquer um. Chega perto e pergunta, você está olhando o que aí? A maioria deles, eles não estão estudando, eles não estão buscando ali um documentário, eles não estão baixando um texto, eles estão fazendo outra coisa, eles estão no chamado mundo da internet, o mundo da distração, o mundo do brinquedo, da alegria, só que a vida não pode ser brinquedo e alegria o tempo inteiro. Agora uma observação, professora, Sim. A gente tem um menino lá em casa de 11 anos, e eu cheguei para ele, né, cadê o dever de casa, que hoje ele chama para casa, né? Aí ele já fiz. Como você já fez? Isso é à noite, depois do café. Não, eu fiz na escola. Aí eu comecei, presta atenção, ele está fazendo na escola, para quando ele chegar em casa, o horário dele fazer o dever de casa, tá livre para ele ficar no celular. Ele aproveita a hora da merenda rápido, entendeu? Qualquer horazinha que ele tem lá folga, ele faz o para casa. Bom, Wesley, ter tempo para ficar conectado. Agora, deixa eu só você considerar esse ponto que você está falando aqui. No livro eu não trago soluções, porque eu penso que cada um da sua forma tem que buscar o seu método. Certo. Tem uma estudante que ela conseguiu, foi participante da pesquisa, que ela conseguiu organizar a vida dela todinha de modo a ele sobrar tempo para ela fazer o que ela quer no celular. Ver as redes, postar coisas, porque... mas ela não se sentia mais culpada como antes, porque antes ela disse que dava à noite, ela não conseguia organizar a vida dela. Eu penso que as famílias, quando tomam a decisão de entregar um celular para o menino, ela tem que trabalhar as regras. É o que todo mundo vem defendendo. E aqui tem dois teóricos, um que é o filósofo Aristóteles, que ele vai trazer a questão da ética a Nicômaco, o pai dele, Nicômaco, era um homem, segundo a visão do filho Aristóteles, muito organizado e que não deixava, que vivia de modo equilibrado, sem deixar sobrar e nem faltar. Eu não penso que seja possível mais a gente viver sem conexão, como eu já afirmei. Eu questiono qualquer tipo de proibição. Eu penso que a educação, a sensibilização, é claro que um menino em formação vai ter dificuldades de amadurecer a ponto dele mesmo tomar essa postura, mas as negociações. Então, o que Aristóteles diz? A mediação, o justo meio, a justa medida, nem tanto e nem tão pouco. Nem tanto e nem tão pouco. Como você fala lá no livro, como viviam os avós. Exatamente, como viviam os avós, né? Tudo demais é sobra. Então tá sobrando o quê? Tá sobrando muita conexão, tá sobrando muita exposição ao tempo, tá sobrando as doenças que vêm acarretado a isso, ressecamento da visão, a audição por conta do fone de ouvido, a postura, inibição do sono, da fome, isso a pesquisa apontou muito bem, e as doenças de ordem também psicológicas, né? A ansiedade que pode existir agrava-se, a depressão, caso o menino tenha que ficar sem, a interação social fica totalmente comprometida, o menino está ali, mas está só o corpinho dele, ele está em outro lugar, ele não interage, ele não conversa, ele não fala, ele fica mais... Isso. É a companhia, é a vida dele. E a vida, Wesley, cabe muita coisa na vida. Não é possível que uma vida só vai caber numa vida um celular. É claro que existe uma infinidade de coisas na internet. E a outra vida? E a vida aqui? E a vida material, como é que fica? Semana passada, eu recebi um telefonema de uma pessoa que é um líder religioso. E ele falou assim, professora, eu vou precisar de algumas cópias aqui para
para a minha igreja. Porque a maioria, quando eu estou lá, né, pregando, e eu olho para cá, para a minha plateia, e a maioria está conectada. Mas né? estão com a Bíblia estão ali, conectados. Né? Estão lendo agora a Bíblia no Online celular. também, pode ser, né? Mas ele atentou-se para a questão da distração, a questão de estar atendendo, estar olhando outras coisas que não seja a própria Bíblia digital. Ô, professora, tem um amigo meu que é psicólogo, ele é lá de Salvador, Juliano Matos, ele é mestre e doutor em educação na UFBA, foi secretário de Meio Ambiente do Estado. Ele mandou 2 perguntas aqui para a senhora, eu conversando com ele que ia fazer esse bate-papo. Ele disse o seguinte, perguntou o seguinte: qual abordagem a ser adotada em sala de aula quanto ao uso do celular? Simplesmente proibir ou buscar um uso pedagógico das possibilidades tecnológicas que oferece? E a outra pergunta, ele fala o seguinte: como desenvolver uma pedagogia e uma didática com base nos recursos dos celulares? A primeira, eu acho que eu já respondi, falamos acerca de pedagogias ativas, né? Que sempre tem que estar envolvendo as tecnologias para... Inclusive, eu fui recentemente numa feira de ciências de uma escola municipal e eu fiquei impressionada. Muita coisa, inclusive, eles conseguiram construir a partir com o uso do celular. E o que se faz para inibir esse uso não pedagógico, que é, infelizmente, o que mais acontece, sem dúvida nenhuma, é a questão da educação, da sensibilização, e a escola jamais vai poder fazer isso sozinha. A escola, a família, esse trabalho que a gente está fazendo agora, né, em divulgar esse trabalho, a leitura, inclusive nos 2 livros eu indico muitas outras fontes para que a pessoa vá lá, estude, consulte, assista, leia com o próprio estudante e também resgatar as coisas boas da vida, porque as relações de significado e significância para o adolescente, né, para o estudante. Por que esse menino hoje prefere estar lá? Por que o menino está em casa, mas ele prefere muitas vezes ficar lá? Então a gente precisa retomar essa relação prazerosa, essa vida prazerosa fora das redes. De que forma? Construindo coisas com eles, que possa atrair a atenção deles, que eles possam se sentir bem ali também, para que eles não possam ficar cada vez mais conectados e alienados ao uso. Reconectar, a gente precisa se reconectar conosco, né? As famílias, os grupos precisam disponibilizar mais atenção. Às vezes você está aqui com o seu celular, a pessoa está do lado também com o celular e a conversa não existe. E às vezes essa pessoa precisa, naquele momento, de uma conversa, de um olhar. Isso hoje é normal, né? De uma conversa e de um olhar. E isso aí, Wesley, celular não substitui. Mesmo que a gente fale com uma pessoa do outro lado, pelo celular, faça videochamada, é diferente de você estar perto, de você ter aquela conversa, de ver a pessoa que você não vê. E às vezes, você está perto, está dentro de casa, você está mandando recado pelo próprio celular. Isso. no mesmo ambiente. Então, a gente está criando o quê? Espécies de bolhas. É um conceito também da tese. As bolhas sociais, cada um no seu canto, ali, eu não quero falar, é melhor aqui, coisa e tal. Mas é preciso que essas bolhas sejam estouradas, que a gente aprenda a se reconectar. Porque produzimos máquinas, mas não somos máquinas. Somos seres humanos. E com relação à educação, eu penso que o caminho é esse. Eu tenho ido nas escolas, nas jornadas, conversar, me disponibilizei, inclusive, a vir aqui em Ubatã. Estou disponível para as escolas, os diretores, coordenadores, que queiram bater um papo com os pais, principalmente, que eu penso que fazer o trabalho só com adolescente não vai deixar, não vai adiantar muito, a coisa não vai, mas com os pais em casa. Como é que vai ser isso aí? O menino vai trazer o celular para a escola, o celular vai ser proibido, como a Bahia agora quer proibir. Mais uma vez eu reforço, não acredito em proibições. Eu vou falar que algo aqui até que eu acho que todo mundo sabe, mas é pouco dito. Entra drogas nas escolas. A gente sabe que isso existe. A senhora está falando aí, o professor... Imagine o celular, né? O professor Sami Santos, que ele é coordenador técnico aqui da Secretaria de Educação e é professor do Santo Agostinho de Piauí. Conheço, meu amigo Sami. Ele mandou assim, uma pergunta para a senhora aqui. Sobre isso que a senhora falou agora, que algumas cidades brasileiras estão criando regulação, proibindo o uso de celular em sala de aula, né, na escola. É uma decisão acertada ou o ideal seria criar normas de uso e utilizar a tecnologia para potencializar o aprendizado? Isso. Recentemente eu fiz um texto, assim que eu soube da lei,
Eu fiz um texto falando sim e não. Sim, porque quem é professor hoje sabe muito bem o que é o grupo de estudantes estar com o celular na sala de aula. Música alta, vendo os vídeos deles, totalmente distraídos do que o professor está falando ali. Tem nada a ver com a Não, aula. ele não está na escola, ele está como se ele estivesse em qualquer outro lugar, menos na escola. Esse uso eu penso sim que deveria ser proibido. Urgente, inclusive. A França fez isso em 2013. A gente está em 2024, a gente ainda pensa sobre isso. Esse uso, que dá uma regressão total no aprendizado do aluno, compromete, estressa, deixa as relações difíceis em sala de aula. Porque o professor, menino, vem aqui, e ele vai lá... não obedece, né? Não. Ele vai lá e fica lá com o celular. É estressante. Você termina as aulas, parece que você deu 15 aulas, e na verdade você deu 3, 4, 5 aulas. O estresse que é. A professora também que não liga. Ela falou assim, é melhor ele ficar lá com o celular dele do que ele ficar perturbando. Mas a gente não pode mais jogar areia ou simplesmente proibir. Proibir por proibir, não. Eu gosto muito de uma escola que, se eu não me engano, em São Paulo, que ela tem as urnas. O menino chega e o menino coloca o celularzinho dele lá. Eu li essa reportagem em algum lugar, a gente acaba lendo muita coisa e esquece. E depois, em algum momento, para a aula, ele vai lá e retorna e pega. E retorna o aparelho dele para a sala de aula para poder trabalhar o fim pedagógico. Gosto muito também dos materiais tecnológicos que já são feitos para esse fim. Por exemplo, os tablets que já têm, os programas específicos para o aluno acessar sem nenhuma outra forma de distração. Isso eu acho fantástico. Ok? Então, a proibição desse uso, sim. Vai resolver? Não. Então, mãos à obra, o trabalho será sempre o trabalho de educação, sensibilização, para salvar a gente da gente mesmo. Né? Porque, afinal de contas, a gente tem um teórico que ele é ótimo. Ele fala, somos excelentes em criar e inventar as tecnologias, mas péssimos em utilizá-las. Então, eu acho que em nenhum momento... a invenção do celular, né? Eu falo no livro como era antes de você falar com uma pessoa, o tempo das fichas, dos orelhões, das cabines telefônicas, e hoje como é fácil se comunicar. Mas eu acho que em nenhum momento a gente pensou que chegaremos a nos isolar, a deixarmos de aprender, a deixarmos de ver, de olhar, de viver. Um país recentemente, se eu não me engano, a Coreia, não vou, com certeza, para não passar informações enganosas. Deu uma bolsa, eu vi isso numa reportagem, para que as pessoas voltassem a frequentar as ruas, as ruas, as praças, voltassem a se relacionar. E eu fiquei pensando muito naquilo, muito. Se eu não me engano, foi a Coreia mesmo. Mas depois a gente pode, inclusive, colocar uma observação como nota de rodapé. Para uma bolsa mesmo, pagando mesmo em espécie, para as pessoas voltarem a se relacionar. E, mais uma vez, a gente vê, se o futuro é esse, se esse é o futuro, as ruas vazias. Estamos nos desumanizando cada vez mais. Professora, a professora Rita Falcão, né? Ela nem está em Ubatã hoje, ela mandou uma pergunta aqui pela rede social. Conheço a Helenilda há muito tempo, trabalhou comigo enquanto fui diretora e coordenadora. Né? O sucesso dela enquanto professora e escritora deve-se muito a sua garra, perseverança e competência. Não me surpreende ela ter chegado a esse nível. Desejo-lhe sucesso, que mais livros nos apareçam. Nossa, tô emocionada. Rita Falcão. Rita Falcão me ensinou a dar aula, viu? Mesmo. E em toda escola. Em toda escola, dar aula, olhar aluno aí perto, a ver mesmo como é. Ela me ensinou. Alda Lúcia, muitos dos meus colegas, essas duas mulheres, Marilena, fantástica, me acolheu em tudo, aquele amor, né, que Marilena tem, que ela exala, ela acolhe naquelas escolas ali, Cessé, Meire, aquela Vanusa, aquele tempo, aquele mundo. Eu devo tudo a esse povo, viu, Wesley? Eu devo tudo à minha cidade, essas amigas aí que estiveram comigo em todas as horas da minha vida, das mais difíceis, né? Em muitos momentos. Então, eu penso assim, é possível. Agora também é um projeto de vida. E volto a dizer, quando se é mulher, quando se tem filhos, é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Prova disso é que, né, estou aqui, mas pretendendo continuar. Com as falhas, dificuldades, mas melhorando, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se aperfeiçoando. Tem mais colegas seu aqui mandando algumas perguntas que a senhora já respondeu, né? Mas mandando mensagem, como o professor
Ricardo Neto, né? Ele faz Grande mestrado amigo, também de educação na UESC, grande né? amigo. Professor em Gongogi. Ricardo foi um dos corretores desse primeiro livro aí. Ele fala aqui: gostaria de parabenizar minha colega de profissão, conterrânea e amiga Helenilda, a quem tenho muita estima pela sua brilhante pesquisa, né? Um tema muito atual e necessário ser entendido. Aí ele faz a pergunta que eu acho que a senhora já respondeu, né? Sobre se é possível proibir o uso do celular na sala de aula ou como se fazer para utilizar. Agora sim, como eu sempre digo que a rede social ultrapassa as fronteiras, né? A professora Mônica, ela está em Portugal fazendo o mestrado. Ela é aqui de Ubatã e ela fez a seguinte pergunta aqui para a senhora. Deixa eu achar aqui porque... não posso... Beijo, Mônica. Muita sorte, muita luz aí para você, querida. Mônica... Como é o nome dela? Mônica... Acho que é Silva o sobrenome. Santos. Né? Ixi, sumiu aqui de Mônica. Mas ela mandou uma mensagem para a senhora e... Cadê aqui, Mônica? Sim, eu vou aproveitar aqui a professora Iolen. Grande minha amiga, esposa, né? Quero parabenizar aqui hoje. a autora pelas obras literárias. Sei que você, Helenilda, é uma mulher que inspira outras mulheres. Um grande abraço da sua amiga, professora Iolen. Eu agradeço. Tá assistindo. Ela fez uma pergunta também, né? Que o celular é um caminho sem volta. Sim, sim. Pode elencar benefícios e malefícios. Exatamente. Você, como estudiosa do assunto, poderia surgir ali caminhos que venham amenizar os malefícios. Os caminhos, eu penso que sempre seja a reflexão, né? Cada família vai ter que encontrar as suas saídas, né? Cada família vai ter que encontrar a sua porta. Então, eu penso que a primeira medida sempre será extinguir a superconexão. Principalmente quem tem crianças e adolescentes em casa, né? Negociar mesmo com eles. Eu falo, inclusive, aí quando eu falo diretamente aos pais... Não é desligar o Wi-Fi, não, né? Eu já cheguei a fazer isso, viu? Foi. Mas, graças a Deus que resolveu. Mas eu cheguei a fazer porque eu ficava preocupada. Se tem aula de manhã e, às vezes, a gente vai dormir e o menino vai e conecta de novo, pensando que o menino está dormindo e o menino está acordado. Mas... encontrar as saídas do diálogo, né, de dialogicidade, como eu coloco ali na tese, Paulo Freire mais vivo do que nunca, dialogar, mostrar quais são os prejuízos e por que ele não pode ficar o tempo todo conectado, negociar mesmo. Agora, se não houver negociação, quem deu o celular, que tome o celular de volta. Porque é melhor você tomar essa medida agora, até que o seu filho possa compreender que ele não pode ficar o tempo todo conectado, que ele precisa estudar, porque a vida dele depende disso daqui. Precisa aprender, para tudo que ele precisar na vida, ele vai precisar aprender. Seja qual for o que ele almeja, ele vai precisar. Se não houver acordo, se ele está cada vez mais, se ele cair o rendimento, se ele não interage mais com ninguém, se você já vê postura de você ficar um pouquinho, deixar um pouquinho o seu celular e o menino já ficar agoniado, nervoso, alterado, buscar ajuda. Teve um menino aí que quebrou tudo esses dias, não foi na casa? Por conta de um carregador que ele não encontrou. São muitos os relatos. Então, se já está a esse ponto, tem muita gente para ajudar hoje, gente. Tem os psicólogos, que tem os próprios pediatras, né, a orientação, as leituras, a própria família em si, com todo carinho, com todo amor e cuidado, pode resgatar esse menino, porque a substância que é ativada, a substância de você estar o tempo todo se divertindo, olhando vídeos, é a substância do prazer. Ela é ativada no cérebro e o que dá prazer quer sempre mais, mais, mais. Por isso que se fala hoje em monofobia, né, que é uma espécie de doença mesmo, que a pessoa fica quando ela não está conectada, quando ela não está usando as tecnologias. E o medo de ficar sem a conexão. Então, para isso já tem tratamento. Né? Muita gente fazendo tratamento para que a gente tenha um pouco da vida conectada e um pouco da vida também conectar com aquilo que de fato vale a pena, né? O conhecimento vale a pena, tudo que tem na internet vale muito a pena, mas a vida é superior a tudo isso. A conexão e aproveitar as pessoas enquanto se tem. A gente não sabe até quando teremos as pessoas. Né? Eu, por exemplo, as minhas filhas moram fora. A outra não, que mora muito longe, mas a outra que mora mais perto, sempre que eu posso, sempre que possível, eu vou uma tarde. Eu falo todos os dias, mas eu vou uma tarde, eu vou uma manhã.
não gosto de me colocar como exemplo, mas como eu também sou mãe e também vivo nesse mundo digital, eu vou lá. Eu vou lá nem que seja para dizer, para olhar, e aí como é que tá? E ela me vê e eu vejo, e é diferente. Ela me vê, eu olho, olho os olhos, olho a fisionomia, vejo se está dormindo, se está comendo. Essa conexão que eu acho que é mais importante do que qualquer outra. É isso que Professora, eu penso. aqui Mônica Santos Silva, Achou. ela mandou aqui esse zap aqui, ela está fazendo mestrado em inovação da educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, em Portugal. Mandou uma mensagem. Parabéns, minha querida amiga. Helenilda, que orgulho eu tenho de lhe conhecer, de lhe acompanhar, mesmo pelas redes sociais. Os seus avanços à base de muito estudo, dedicação e perseverança. Seu livro, com certeza, é uma ferramenta de suma importância para o atual contexto que estamos vivendo no Brasil e no mundo. Parabéns por essa nova fase e muita prosperidade sempre. Oh, querida, uma querida, Mônica. Tudo em dobro para você, amiga. Vai dar tudo certo, viu? Ela tá... Que orgulho, viu? Muito Muito linda você. Lá em Vencendo Portugal. as barreiras. É isso aí. Tem muita gente aqui mandando as mensagens, mas infelizmente nós temos um tempo aqui. Eu quero agradecer a senhora, Nossa, professora eu agradeço Helenilda, por ter participado desse episódio uma do vez podcast professora do chefe. doutora, sempre professora e sempre estudando também. Então tá aqui os livros. Esse aí já está na quarta. Quarta edição? Já está na quarta tiragem, né? E Isso, esse está na agora. primeira, terça-feira ele começou a circular. No último dia, se eu não me engano, foi no dia 9, no dia 11. Também já está esgotando a primeira tiragem, porque ele é pequenininho, ele é bem ilustrado, é um livro para toda a família. Quem comprar para dizer, olha, eu vou dar para aquele menino que só fica conectado. Leia primeiro, vamos dividir essa culpa. E acha onde? Esse aqui está na Carlos Modas, em Piauí, vende comigo também, pelo WhatsApp, pelo Dê seu Facebook. número aí. 8839-1701. Esse livro custa R$29, mas o preço-benefício, bem mais barato que um celular, viu, gente? Então, mas eu penso que eu consegui colocar muita coisa. Teve um colega de trabalho que ele leu essa semana, ele tirou foto da página e mandou imediatamente para mim, falando que leu muitas vezes a mesma página porque provocou uma reflexão. E eu penso que a proposta é essa, eu não estou vendendo livros. Lá é uma pesquisa para quem está estudando, para quem deseja estudar, para a família, para as pessoas conhecerem. E esse aqui é uma linguagem bem mais para todo mundo compreender, bem mais fácil, agradável de se ler. E eu não estou vendendo livros, eu estou vendendo oportunidades de reflexão, oportunidades da gente pensar um pouco mais as nossas relações nesse mundo digital. E a senhora, como sempre fala, que nunca se encerra o ciclo do estudo, já está pensando no pós-doutorado? No pós não, mas eu estou acertando uma conta antiga que eu tinha comigo, que é fazer psicanálise. Então, a gente que trabalha em educação, Wesley, vez ou outra, a gente é chamado, ou na sala, ou no final da aula, ou num canto da escola, e para conversar, para a pessoa falar um pouco. Porque a sociedade da gente é tão excludente que, às vezes, o único lugar que uma pessoa é aceita é na escola. E a senhora tem outras graduações, não tem além de filosofia? Então, eu busquei a psicanálise para poder, quando for solicitada, ter uma resposta mais exata para poder falar do humano para o humano, com um embasamento desse campo do conhecimento humano, o campo do entender o lado mental do ser humano. Eu fiz matemática pela UESB, foi um desafio, viu? Mas com tantas mudanças do currículo, eu resolvi fazer matemática para ficar bem. Gostei do curso, a matemática hoje já tem uma visão mais... Gostei na UESB, terminei o ano passado, praticamente junto com o doutorado. E tenho também a complementação na área de pedagogia, ainda não recebi o título, mas já fiz. E também... acho que não esqueci de nada, não. Tem alguns trabalhos publicados, artigos, além dos livros, né? Resenhas, quem quer, inclusive, começar nesse campo de publicação. Ler e resenhar um livro é uma boa medida e mandar para as revistas, eles estão sempre aceitando. Então, acho que o currículo já dá aí umas 2 páginas. Isso. Alô, meu povo, eu conversei hoje aqui
com a professora Helenilda Alves Brandão, né? Mostrei aqui os livros dela, resultado da pesquisa de doutorado. Quero agradecer aqui a equipe técnica, Fernando Canucci, o técnico, e Arnaud Silva, nosso diretor. Agradecer aqui minha esposa que veio hoje aqui assistir o podcast do chefe, a conversa com uma amiga dela, que já foram colega de trabalho, né? De uma vida. E como é o nome da sua aluna que veio? Maísa Santos. Sua aluna, né? Aluna. Ela é minha companheirinha. Veio aqui assistir também isso. Agradecer a todos que assistiram e pedir para vocês se inscreverem no canal Podcast do Chefe lá no YouTube. E até a próxima terça-feira, com fé em Deus. Esse foi mais um Podcast do Chefe, com Wesley Faustino. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de seguir, compartilhar e deixar seus comentários nas redes sociais. Até a próxima! Aqui é Wesley Faustino, o chefe, encerrando mais um episódio emocionante. Até breve!